El patriarcado no solo oprime a las mujeres, oprime también a los hombres. C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. We represent the powerful forces of change. Não serei interrompida, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Humanas, Pesquisadoras em Rede, o coletivo de mulheres que pesquisam, ensinam e atuam na área das humanidades. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Humanas, Pesquisadoras em Rede. Eu sou Luísa Halter, professora de Teoria da História e História da Historiografia Brasileira da Universidade Federal de Ouro Preto. Nesta série de programas, nossas convidadas apresentam reflexões em torno de questões do presente e problemas contemporâneos. Mulheres conservadoras, ontem e hoje. O mês de agosto de 2020 foi marcado pela cena grotesca em que dezenas de pessoas se reuniram diante de um hospital no Recife para tentar impedir o aborto autorizado pela Justiça de uma criança de 10 anos estuprada recorrentemente por anos por um familiar. Entre os manifestantes, que chamavam o médico e até mesmo a criança de assassinos, tentando inclusive invadir o hospital, havia muitas mulheres. Ativistas, ocupantes de cargos eletivos, líderes religiosas, youtubers, artistas, as mulheres conservadoras têm sido presença marcante na cena pública contemporânea. No Brasil, temos visto nesta década, de forma contundente, mulheres afirmarem publicamente e com orgulho a identidade conservadora, de direita e antifeminista. Sabemos, entretanto, que essa emergência do conservadorismo feminino atual se apoia em um longo lastro histórico que, no século XX, remonta especialmente ao contexto de emergência e institucionalização da ditadura militar no início dos anos 1960. No episódio de hoje, as historiadoras Ana Marília Menezes Carneiro, da Universidade Federal de Minas Gerais, e Janaína Martins Cordeiro, da Universidade Federal Fluminense, vieram conversar com a gente sobre essa problemática. Janaína Cordeiro tem publicado diversos trabalhos sobre o período militar brasileiro. Entre eles, vale destacar para os propósitos da entrevista o livro de 2009, que ainda hoje é uma referência, intitulado Direitas em Movimento, a campanha da mulher pela democracia e a ditadura no Brasil, publicado pela editora da Fundação Getúlio Vargas. Nesse livro, Janaína analisa as origens e a atuação dessa organização de mulheres conservadoras que apoiaram ativamente o golpe e o regime militar. Ana Marília Carneiro tem pesquisado e publicado estudos comparativos sobre a ditadura militar na América Latina, com enfoque nas estruturas de repressão e censura às artes constituídas nesses regimes. Atualmente, Ana Marília está desenvolvendo pesquisas sobre o papel dos censores de cinema nas ditaduras militares no Brasil e na Argentina. Bom, Ana Marília e Janaína, sejam bem-vindas aqui no podcast do Humanas, Pesquisadoras em Rede. Para a gente iniciar a conversa, eu vou pedir para vocês se apresentarem e falarem um pouco sobre suas trajetórias acadêmicas e seus interesses atuais. Olá, Luísa. Olá, Ana Marília. Eu queria começar agradecendo o convite do Humanas, dizer que eu estou muito satisfeita em participar dessa conversa e parabenizar a vocês pela iniciativa, uma iniciativa tão interessante, tão oportuna nesse momento tão estranho, que a gente está vivendo. Bom, eu vou começar me apresentando um pouco a minha pesquisa, Eu sou professora de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. Eu venho trabalhando já há alguns anos
em torno de temas sobre a ditadura civil-militar brasileira e sempre, né, preocupada em discutir questões como a questão dos comportamentos sociais sobre esses regimes, a questão da construção do cotidiano, né, como é possível, que demandas são elaboradas no desenrolar da vida cotidiana de regimes autoritários, né, como se dá a existência cotidiana em situações de exceção. Também tenho trabalhado com temas que é um pouco o tema aqui da nossa conversa, né, sobre as direitas, sobre o apoio ativo à ditadura, né, e em particular esse tema sobre o qual a gente vai conversar hoje foi o tema da minha dissertação de mestrado, quando eu estudei a campanha da Mulher pela Democracia, né, essa associação feminina criada em 62 e que militou até meados da década de 70 aqui no Rio de Janeiro. Teve um papel importante ali naquela campanha de desestabilização do governo Jango e em seguida teve um papel importante também nos acontecimentos que levaram, né, ao golpe, tendo organizado a Marcha da Família aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu gostaria de agradecer o convite, dizer que eu sou muito fã do trabalho da Humanas. É um prazer reencontrar a Janaína e a Luísa e poder conversar um pouco sobre esse tema das mulheres de direita, que é um tema tão necessário. Eu fiz meu mestrado, doutorado e agora pós-doutorado na UFMG com o professor Rodrigo Pato Samota. E minhas investigações foram voltadas para a história da ditadura militar. No doutorado eu fiz um estudo comparado sobre a censura do cinema praticada nas ditaduras militares brasileira e argentina. Então, a minha trajetória de pesquisadora é de alguém da história política, da história da ditadura militar. Eu não faço uma história das mulheres como categoria da pesquisa histórica, né? Não sou especialista, mas, apesar de não ser o meu objeto, eu procuro incorporar as questões, as problemáticas relativas ao gênero, procuro realizar as minhas análises em diálogo com as contribuições das epistemologias feministas. E o que eu acho que eu posso conversar um pouco mais a fundo com vocês, a partir dessa perspectiva que leva em conta uma reflexão teórica sobre a importância do conceito de gênero para a investigação histórica, é pensar a partir da minha pesquisa de pós-doutorado. Eu estou estudando os censores e agora adotando uma perspectiva mais próxima da etnografia, buscando compreender de que forma os censores entendiam a sua prática, buscando responder quem eram esses censores, qual era a sua formação técnica e política. Então, ao estudar os censores de cinema na ditadura argentina, eu percebi que uma parcela bastante significativa eram mulheres e católicas, e passei a refletir sobre o significado dessa condição, desses sujeitos, em relação à produção e difusão de um discurso conservador na época. Bom, vamos começar então falando um pouco sobre esse movimento, né, de mulheres que apoiaram o golpe de 1964 e a ditadura. A gente sabe que nenhuma ditadura militar se instaura sem o apoio de setores da sociedade civil. Isso não foi diferente no Brasil e nos demais países latino-americanos. Mas, ao mesmo tempo, perceber esse fato não deve jamais se confundir, né, com a versão oficial de que o povo teria pedido por esses regimes de exceção para salvar a nação da ameaça comunista e que isso lhes daria uma legitimidade social e política. Mas muitas mulheres, de fato, se engajaram na crítica ao governo João Goulart
e apoiaram efusivamente até o golpe de 64, se organizando em sociedades civis, associações, etc. Então, Janaína, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o papel dessas mulheres na instauração do regime militar no Brasil. Quem eram essas mulheres, né, que se mobilizaram pelo golpe de 64 e como foi essa organização? Então, Luiz, elas tiveram um papel importante. Eu queria colocar um pouco esses grupos num contexto, né, porque eu estudei em particular a CANDE, né, aqui na Guanabara, fundada ali em Ipanema, mas a verdade é que esses grupos femininos conservadores, eles são um fenômeno relativamente extenso nessa primeira metade dos anos 60. Né? Aparece uma série de grupos desse tipo em diversas cidades, em diversas capitais do país. A primeira organização a se formar é a União Cívica Feminina, o CF, em São Paulo. Logo em seguida, poucos meses depois, a CANDE é formada aqui no Rio. E a partir daí vai aparecendo uma série de grupos como esses, né, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Recife, em Fortaleza, em cidades do interior. A UCF e a CANDE, acho que mais a UCF que a CANDE, tiveram um papel importante também na construção de núcleos locais, né, em cidades do interior dos seus respectivos estados ou mesmo de outros estados. Então, é um fenômeno que ganha uma certa projeção, uma certa relevância ali no início dos anos 60. E essas mulheres, elas estão preocupadas, em primeiro lugar, com a ameaça comunista que elas acreditam que ronda o país. Então, elas se organizam com uma retórica anticomunista bastante forte, considerando que o comunismo ele tem um potencial de destruição da família, da igreja, da pátria, quer dizer, instituições que são fundamentais, que estruturam a vida dessas mulheres. Então, elas se colocam no espaço público como mães, como donas de casa, como esposas, como seres privados, que preocupadas com a situação do país, numa situação de exceção, numa situação de emergência, saem às ruas para fazer um apelo de mãe às autoridades, às cabeças, aos homens, né, também de uma certa forma, para que intervenham, para que medidas sejam tomadas para que o país seja salvo da ameaça comunista. Então, alguns desses grupos, o que eu estudei em particular, né, a CANDE, vai ter uma atuação muitíssimo intensa entre 62 e 64, durante o governo João Goulart, fazendo ações diversas, né, no sentido de mobilizar uma narrativa que apela ao que elas consideram os candidatos democratas, para eles atuarem em defesa da democracia. E aqui é sempre bom chamar a atenção que a gente está num período muito específico da Guerra Fria, um período em que a América Latina se torna um palco importante da Guerra Fria, pós-Revolução Cubana, né? Então, a retórica anticomunista nesse momento, ela ganha um lugar, um espaço muito importante no imaginário coletivo dos setores conservadores no Brasil, né? Como eu disse, no momento em que a América Latina se torna um dos palcos importantes da Guerra Fria. Então, aqui, sempre que essas mulheres falam, e isso está, por exemplo, no próprio nome da CANDE, né? Sempre que elas falam em defesa da democracia, é uma democracia muito entendida em oposição ao comunismo. O comunismo, ele retira a liberdade, ele é
autoritário, totalitário, por definição, segundo esse imaginário. Ele é ateu, enfim, ele é, portanto, contra, por tudo isso ele a sua natureza é contrária à democracia, segundo esse imaginário. Então elas têm uma atuação muito intensa nesse sentido, né, se colocando como mães preocupadas com o futuro da pátria, com o futuro da religião e da família. E aí, em 64, elas acabam tendo um papel fundamental na forma como os acontecimentos se desenrolam ali em março, né? A ideia, por exemplo, da marcha, que é o momento em que elas aparecem com muito destaque, ela aparece porque, em tese, o Jango, no seu discurso na Central do Brasil, teria ofendido o Rosário, teria feito uma menção ao Rosário que esses setores conservadores consideraram ofensiva. Então, as conversas vão começar em São Paulo, né? A primeira marcha acontece em São Paulo, mas depois isso vai se espalhar pelo Brasil todo, e o Brasil vai marchar quase que o ano inteiro, em 64, mas aparece ali uma visão de que o Rosário, o terço, tinha sido ofendido e de que as mulheres tinham que fazer alguma coisa. Agora, o que é interessante nisso é que assim, as mulheres realmente elas tiveram um papel importantíssimo na organização das marchas. Se a gente pegar a reportagem da época, a gente vai ver realmente que algumas figuras, digamos assim, se repetem na mise-en-scène das marchas, das poucas que aconteceram antes do golpe, das muitas que aconteceram depois do golpe, nesse momento já não mais implorando por uma intervenção, mas celebrando a intervenção que havia acontecido. Então, se a gente pega a mise-en-scène dessas marchas, a gente vai ver que algumas figuras se repetem sempre, né? São as mulheres, são os militares, essas figuras estão sempre presentes, e setores da Igreja Católica em particular. Mas quando você vai ver, por exemplo, tomando o caso de São Paulo e do Rio, mas acho que isso vale para todas as cidades em que aconteceram marchas, a lista das associações que convocaram para a marcha, ela é muito mais vasta do que a narrativa sobre as marchas costuma relatar. O que essa narrativa sobre as marchas costuma relatar? Que foi um evento feito por mulheres, mas pelas mães, né, para salvar os seus filhos da ameaça comunista. Mas quando a gente pega essa lista de associações que convocaram, ela é muito vasta. Você tem sindicatos, movimento estudantil, você tem associações de bairro, enfim, os mais diversos grupos organizados convocando para as marchas. Então, o que acontece é que, sem tirar de modo algum o papel importante que essas mulheres tiveram, né, e como eu destaquei, não foi só no momento do golpe, antecedeu a isso, foi desde que o Jango toma posse, uma luzinha ali se acende, né, de que elas precisam sair de casa e fazer alguma coisa. Mas o que acontece também é que imediatamente depois do golpe, cria-se uma narrativa oficial para justificar a intervenção militar. Então, uma narrativa muito comum que a ditadura encampa e ajuda a formular, e é um dos seus principais difusor, né, vai difundir muito essa versão, é a de que só houve intervenção militar porque as mães brasileiras pediram. Eu acho que assim, essa é uma narrativa que se constrói, é uma narrativa muito importante, inclusive para pensar qual era o modelo de feminino evocado
pela ditadura, pelos segmentos conservadores ali naquele primeiro momento. A mulher é mãe, como mãe ela tem que zelar pela família, pelas instituições como a igreja, como a pátria, e é assim que é construída essa imagem, né? De que o golpe, obviamente esses setores que constroem essa narrativa não falam golpe, falam revolução, foi feito pela sua mãe. Então, além do papel importante que elas tiveram, elas têm um papel importante também na narrativa construída sobre o evento. A gente sabe que, além dessas organizações civis que a Janaína descreveu para a gente tão bem, a presença de mulheres no próprio aparato de repressão das ditaduras existiu, né? Ana Marília, você tem estudado os órgãos censores do cinema nas ditaduras brasileira e argentina. A gente sabe que a presença de mulheres no aparato de censura às atividades artísticas nesses países foi maior do que se pensava, né? Como você revela. Como funcionava o trabalho desses censores, né? Quem eram, afinal, essas mulheres? Você percebe alguma diferença em relação à atuação dos homens e das mulheres nessa atividade? Luísa, eu vou te responder a partir dos elementos que eu consegui construir a partir da minha pesquisa do pós-doutorado, que é quando eu comecei a investigar mais a fundo a atuação dos censores. É importante dizer que havia mulheres censoras tanto no Brasil quanto na Argentina. E nos dois países elas representavam um número expressivo no universo de censores. Quando a gente fala sobre censura, geralmente muitas pessoas pensam que a estrutura da censura era formada por um departamento enorme, com muitos funcionários, só que não foi assim nem no Brasil, nem na Argentina. Para você ter ideia, no Brasil, no início da década de 80, quando houve o maior número de funcionários na censura, havia 250 técnicos de censura que eram responsáveis por avaliar toda a produção cultural do país. Livros, peças de teatro, telenovelas, filmes, canções, enfim. Na Argentina, durante toda a última ditadura militar, de 76 até 83, eu pude contabilizar cerca de 50 censores responsáveis pela censura de filmes. Desses 50, cerca de 40% eram mulheres, que é um número bastante significativo. E uma das hipóteses que eu pude demonstrar é que tanto no Brasil quanto na Argentina, alguns setores da Igreja Católica tiveram uma relação muito próxima com a dinâmica da censura de filmes, desde as primeiras décadas do século XX. Só que no contexto argentino, essa dimensão ganha um contorno mais definido, porque esses setores católicos chegaram a participar diretamente da produção e da gestão da política de censura. E como que isso acontece? Na Argentina, a atividade desempenhada pelos católicos foi pioneira no campo de classificação moral de filmes a partir de finais da década de 30. Então, durante a primeira metade do século XX, a gente percebe o surgimento de várias entidades dedicadas a defender valores morais universais, conhecidas como sociedades ligadas à proteção dos jovens, da família, dos menores, que são as ligas de pais de família, de mães de família. Eu chamo essas associações de associações católicas leigas, justamente porque não são constituídas por membros da hierarquia eclesiástica, né? não são ordenados. Então, essas associações leigas, elas constituíram laboratórios de difusão de valores religiosos na sociedade.
e elas atuaram em vários setores, na imprensa, em instituições educacionais, em hospitais, emissoras de rádio e também no cinema. Então, os católicos, ao longo de todo o século XX, eles possuíam seus próprios organismos específicos voltados para o controle da exibição de filmes. O que é interessante perceber no contexto argentino é que esses indivíduos, mulheres e homens, que participavam das oficinas católicas de classificação moral de filmes, a partir de fins da década de 50, início da década de 60, eles começam a ser incorporados aos organismos de censura federais do Estado. Ou seja, o prestígio e a experiência acumulada dos católicos no campo do controle cinematográfico era tão grande que os representantes de diversas associações leigas, eles foram incorporados ao organismo de censura estatal. Então, antes do golpe de março de 76, que inaugura a última ditadura militar argentina, já havia um organismo do Estado responsável por realizar a censura de filmes. E nesse organismo já participavam vários indivíduos que pertenciam às associações leigas, as ligas de pais de família, ligas de mães de família, Instituto da Família, Movimento da Família Cristã, Obra de Proteção à Jovem, União Internacional de Proteção à Infância, Obras Privadas de Assistência ao Menor, enfim, todas elas vinculadas à Ação Católica Argentina. E quando eu analisei mais detidamente os pareceres elaborados pelos censores, e o parecer ele é um documento oficial em que os censores devem necessariamente justificar a avaliação da obra, dizer por que a obra é vetada, ou dizer por que a obra é liberada, dizer por que cortes devem ser efetuados nessa obra. Então, quando eu comecei a analisar esses pareceres na Argentina, eu percebi que havia muitas mulheres responsáveis por emitir os pareceres sobre as películas. E essas mulheres pertenciam a essas associações católicas. Então eu comecei a estudar mais a fundo essas associações, algumas delas exclusivamente formadas por mulheres, como é a Liga de Mães de Família, pensando essas associações como uma instância de intervenção prescritiva, né? Produtora de discursos e imagens específicos a respeito do papel da mulher e da família na sociedade. Então, eu acho que é interessante fazer esse cruzamento, perceber as mulheres que detinham o cargo de censora, né, no organismo de censura estatal, que realizavam a classificação moral de filmes e que, além de pertencerem ao quadro institucional do Estado, elas eram originárias de associações católicas, né? E aí entender como o catolicismo estrutura uma série de vivências e experiências dessas mulheres. Quer dizer, essas mulheres foram escolhidas para ocupar o lugar de censoras porque pertenciam a essas associações católicas. Isso não foi uma casualidade. Ao longo de quase todo o século XX, essas associações recorriam às autoridades públicas para exigir a censura de filmes, livros, revistas que eles consideravam imorais. E, além disso, eles já tinham experiência na classificação de filmes, né? Então, é interessante a gente pensar que, com o golpe militar de 76, os católicos eles encontraram um terreno propício para desenvolver ainda mais suas iniciativas voltadas para salvar a família da suposta decadência moral. E, por outro lado, o Estado encontrou atores que compartilhavam de um know-how no controle de filmes, na classificação de filmes, e vigilantes dos bons costumes no campo do controle cultural.
Então, é interessante perceber, justamente quando se analisa esses pareceres, a imposição desses valores morais aos critérios sensórios, né? Isso se mostra uma estratégia fundamental para a conservação da posição hegemônica da Igreja Católica. Então, por exemplo, de acordo com o Estatuto da Liga de Mães de Família da Argentina, sua finalidade era reunir mulheres casadas para atuar na defesa espiritual e moral da família e trabalhar pelo bem da infância e da juventude. Ou seja, eram os mesmos princípios fundadores da censura estatal. Então, essa lógica está presente na justificativa dos pareceres de censura emitidos por mulheres, cujo teor expressava uma prescrição do conceito de família que respondia a essas coordenadas católicas e tradicionais, onde a mulher tinha um papel muito definido de mãe e esposa. Então são esses tipos de justificativa que a gente encontra quando se justifica a proibição ou o corte de cenas de filmes em que exploravam personagens consideradas degeneradas, assassinas, ninfomaníacas, prostitutas. E é interessante perceber que essa trajetória foi completamente diferente do Brasil, né? No Brasil, a censura foi mais burocratizada, com a realização de concursos públicos para censores, curso de formação, e os censores no Brasil eram funcionários do Departamento de Polícia Federal. Então eles tinham o status de policial federal e tinham inclusive que realizar cursos de formação na Academia Nacional de Polícia. Então, diferentemente da Argentina, a gente vê que os membros de associações católicas aqui no Brasil, ou representantes do clero, eles não ocuparam cargos na divisão de censura. Eles podem ter se comportado como um grupo de pressão, né, que certamente exerceu um grau de influência, mas eles não conseguiram adentrar na máquina estatal. Bom, durante a pesquisa de vocês, algum caso chamou a atenção especificamente, né? Vocês poderiam trazer aqui algum exemplo, né, de alguma trajetória específica de mulheres que participaram dessas organizações, né, que vocês estudaram? Bom, eu acho que dentre as mulheres que tiveram um papel destacado, um papel de liderança, de participação ativa dentro da CANDE, talvez fosse importante selecionar, enfatizar a trajetória da Dona Amélia Molina Bastos, que foi presidente e fundadora da CANDE. E isso, né, na documentação guardada pela entidade, pela associação, sempre aparece o papel de destaque da Dona Amélia e sempre aparece as características que fizeram que ela fosse considerada pelas suas companheiras, pelas suas colegas, uma boa liderança. Então a Dona Amélia gostava de se autodefinir, de se autoidentificar como católica, né? Dizia que vinha de uma família católica, mas que ela era mais católica que os outros, e de se apresentar também como filha, esposa e sobrinha de militar. Acho que são duas referências interessantes, né? A referência ao catolicismo e a referência à família militar, porque, num certo sentido, acho que indica bem o perfil dessa frente, ou um aspecto, né, um ângulo do perfil dessa frente ampla e vasta que deu o golpe em 64. Além disso, né, como eu disse, a Dona Amélia gostava muito de destacar
o seu papel como membro da igreja. E foi, né, dentro da igreja, ali na paróquia de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, que ela fundou a CANDE, que ela reuniu suas amigas, chamou algumas lideranças masculinas, incluindo padre, incluindo militares, homens de empresa do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, do IPES, para falarem para as mulheres e para mobilizarem essas mulheres. Acho que tem outro aspecto nessa trajetória da Dona Amélia, que é o fato dela ser uma professora primária aposentada. Essas mulheres da CANDE, elas eram donas de casa ou então exerciam atividades que eram consideradas atividades tipicamente femininas, ligadas ao cuidado, ligadas a ensinar, a educar, né? E ela era uma professora primária aposentada, que então se volta para atividades públicas. Eu não digo política porque elas se definiam como apolíticas, mas que se voltam para essas atividades, né? Em 64, quando elas estão voltadas ali para a organização da marcha, a Dona Amélia tem um papel de destaque, tem um papel importante, tanto que ela é uma das lideranças que vai discursar na Marcha da Vitória, que é como ficou conhecida a marcha aqui do Rio, mas é interessante chamar a atenção para o fato de que mesmo quando ela está em cima do palanque, discursando, numa grande manifestação pública, ela se apresenta como mãe, não como uma liderança política, mas como representante das mães brasileiras que estavam naquele momento dirigindo um apelo às lideranças políticas e aos militares em particular, para que interviessem e salvassem o país do comunismo. Em 64 mesmo, também a Dona Amélia ela é eleita Mãe do Ano pelo Globo. O jornal Globo tinha, desde meados da década de 50, ele contemplava algumas mulheres com o título de Mãe do Ano, no mês de maio, no mês do Dia das Mães. E essas mulheres, elas sempre representavam um determinado modelo de feminilidade, uma determinada prática da maternidade, né? Não sei se a gente pode chamar assim, um determinado modelo de maternidade tradicional também. E em 64, nada mais natural que fosse a Dona Amélia a escolhida, porque além de representar essas qualidades tradicionais, né, atribuídas ao feminino por setores conservadores e atribuídos à maternidade, a Dona Amélia ainda representava mais que isso, né? Esse modelo de feminilidade disposto a ir às ruas naquele momento para salvar o lar, para salvar a pátria. E é interessante porque uma das suas amigas, uma das suas colegas de associação, né, ali na CANDE, quando vai dar um depoimento sobre ela para o jornal, diz o seguinte: a Dona Amélia, ela certamente não vê a hora de tudo isso acabar, para ela poder voltar para o seu lar, para sua casa, e se dedicar exclusivamente à sua família. O que dava, mais uma vez, a ideia de que aquela atuação pública era uma atuação limitada a uma situação de exceção, de emergência, que exigia que aquelas mulheres fossem às ruas. Então, acho que a Dona Amélia representa muito bem esse modelo de feminino que a CANDE representou e que a CANDE defendia e exaltava. E é por isso, inclusive, que ela foi, né, em diversas oportunidades em que as mulheres tinham
para falar de si, a Dona Amélia era referenciada e reverenciada como uma liderança modelo nesse sentido. Uma trajetória que a gente pode destacar no contexto brasileiro é a da Solange Hernandes, que ficou conhecida como Dona Solange. Ela foi uma figura emblemática porque, apesar de haver um número predominante de mulheres censoras, ela foi a única censora que se tornou chefe da divisão entre 81 e 84. E é interessante a gente falar sobre a trajetória dela, porque ela foi escolhida para ocupar esse cargo pelo ministro da Justiça, o Ibrahim Abiakel, e o mandato desse ministro ele foi marcado por uma campanha de moralização dos costumes muito forte e uma preocupação com o controle dos meios de comunicação. E quando a Solange foi escolhida para ser diretora da censura, ela já tinha uma carreira de censora consolidada há mais de uma década. Havia sido assessora do CIGAB de São Paulo, que era o setor responsável por fazer a censura política da imprensa, que era uma prática clandestina, não assumida pelo Estado. E logo depois que a Solange assume a diretoria, ela fala que problemas de ordem político-ideológica estavam dificultando a liberação de filmes, peças de teatro, novelas. E falando em novelas, era uma prática muito comum no período da ditadura que autores, produtores de novelas fossem até Brasília, que era onde ficava a sede da censura, pedir a liberação de cenas vetadas. E em uma entrevista, o Agnaldo Silva, que foi autor da novela Roque Santeiro com Dias Gomes, ele fala que foi a Brasília para conversar com a Solange sobre um episódio de um programa que havia sido vetado, e ele diz que ele foi recebido pela Solange e ela usava muitas pulseiras em um dos braços. E falou que toda vez que ele perguntava para ela por que uma cena havia sido cortada, a Solange começava a responder e balançava muitas pulseiras. E o Agnaldo Silva diz que se inspirou nesse gesto da Solange Hernandes para inventar aquele bordão do Senhorzinho Malta, interpretado pelo Lima Duarte, quando ele chacoalhava o braço com as pulseiras de ouro e dizia: tô certo ou tô errado? E é interessante que o Agnaldo insere esse gesto do Senhorzinho Malta justamente nos momentos da novela em que ele queria sublinhar a autoridade do personagem. E é muito simbólico que tenha sido inspirado na chefe de censura. Mas, para além dessa curiosidade, a gestão da Solange foi marcada por uma agressividade muito grande. Ela teve uma atuação muito inflexível e burocrática e mesmo intransigente, inclusive em comparação com a gestão anterior. Há um episódio que eu considero muito marcante, que carrega um simbolismo muito grande no sentido de ilustrar a truculência da censura, que foi o caso do álbum da banda Blitz. Em 82, a Blitz lançou o Aventuras da Blitz e o disco teve 2 músicas vetadas. Só que o primeiro lote de 70 mil cópias do LP já havia sido prensado pela gravadora. Isso gerou uma situação que foi muito incomum, porque a Blitz não entrou com recurso contra a decisão da censura e todos os vinis foram arranhados pelos censores com prego nas faixas que foram proibidas. E na contracapa foi estampado um aviso de que as 2 últimas faixas do lado B haviam sido intencionalmente inutilizadas pela censura. Então, a gestão da Solange à frente da divisão de censura foi marcada por um autoritarismo muito grande. Inclusive, ela era considerada pelos funcionários da censura como uma das chefes mais autoritárias. Ela personificou a própria censura, assumiu esse perfil linha dura. Isso é interessante para a gente refletir
que a gestão dela não se alinhou com o processo de abertura do regime militar e nem com o projeto de extinção da censura que já estava sendo ventilado naquela época do início dos anos 80. Quer dizer, pelo contrário, né? A escolha da Solange atendia aos objetivos do ministro da Justiça, que procurava alguém que trabalhasse pela manutenção dos valores éticos e morais e também pelo controle das mensagens políticas nas obras. Então é interessante a gente perceber que já quase no final da ditadura militar, entre 81 e 84, houve um recrudescimento da atividade censória e uma retomada da censura política com a entrada da Solange na direção da divisão de censura. E esse evento é interessante para a gente compreender que o processo que envolve o fenômeno censório, ele não obedece um caminho linear, né, rumo à sua extinção. Ele é um processo que é marcado por avanços e recuos ao longo de toda a ditadura. Bom, vocês já falaram um pouco disso nas respostas anteriores, mas eu queria pedir agora para a gente se concentrar um pouco mais no aspecto ideológico e das visões de mundo dessas mulheres conservadoras. E para isso eu vou trazer aqui um personagem interessante, que é o psicanalista austríaco Wilhelm Reich, que escreveu um livro chamado A Psicologia das Massas do Fascismo, publicado em 1933, em que ele dedica boa parte da sua análise justamente à figura da mulher conservadora, que ele chama de a mulher reacionária. A mulher conservadora ou reacionária para o Reich é aquela que, pelo medo da liberdade, pelo medo de ser livre, aceita e defende toda sorte de regras de castidade, né? Defende o seu lugar único de guardiã do lar, da família, dos bons costumes, de mãe dedicada, de esposa obediente. A moralidade reacionária, segundo Reich, tem na figura da mulher, portanto, aquela mulher recatada e do lar, para trazer uma imagem que foi bastante colocada recentemente aqui no Brasil, tem nessa mulher um dos seus elementos mais importantes, justamente em contraposição ao seu outro, né, que é a mulher liberada, e a mulher feminista, considerada, nessa visão de mundo, uma mulher degenerada. Bom, a gente pode dizer que essa concepção reacionária sobre o papel do gênero feminino, que o Reich descreve tão bem, foi uma reação às conquistas do feminismo contemporâneo, em alguma medida? Nas pesquisas de vocês, o que vocês perceberam a respeito dessas construções morais sobre os papéis de gênero na conjuntura de 1964? Acho que a sua pergunta é muito importante, muito interessante, Luísa. Acho que é sempre importante, interessante a gente pensar que os regimes autoritários do século XX, e o século XX é muitíssimo rico em exemplos, né, de regimes autoritários, eles sempre têm um discurso, sempre formulam um discurso sobre a mulher, sempre convocam a mulher a participar, e cada regime faz isso de uma forma bastante diferente. Embora eu acho que talvez todos eles partam dessa suposição de que a mulher deve colaborar como mãe da pátria, né? Aquela que vai parir os homens, os soldados que vão lutar pela pátria, enfim. Agora, eu acho só que para o caso do nazismo e do fascismo, principalmente do nazismo, eu não sei se eu chamaria, né, essa de uma convocação reacionária. São regimes que evocavam a criação de um homem novo, que tem um sentido revolucionário, de direita, evidentemente, autoritário, mas que tinha essa pretensão de construir o novo. E a mulher, ela é chamada, de uma certa forma, a contribuir, a colaborar, tendo em vista esses objetivos
de construção do homem novo. Então eu não sei se eu chamaria essa mulher nazista de a mulher reacionária nesse sentido mais literal da palavra. De todo modo, acho que é importante voltar aqui para o nosso tema, né? Para a sua pergunta sobre essa se trata de uma reação às conquistas do feminismo. Eu acho que em algum sentido sim. Eu acho que as duas coisas aparecem juntas, né? Não é só reação no sentido de que você tem uma cultura conservadora, uma cultura machista, patriarcal, muito antiga, que faz se redefinir, que faz se reatualizar em função das questões do seu tempo, mas em alguma medida essas mulheres elas lidam sim também com uma reação às mudanças, né? A Cândia atuou e ainda era muito ativa politicamente ali naquela conjuntura de 68, 67, quando a gente fala numa revolução dos costumes. Mesmo que a gente vá contemporizar um pouco essa revolução dos costumes, né, e tentar pensar em que medida, de que formas, o fato é que é interessante pensar que essas mulheres estão aqui, né, numa cidade cosmopolita, num bairro cosmopolita, Ipanema, e elas estejam ali lidando com questões do tipo: e aí, a mulher pode usar minissaia, a mulher deve continuar trabalhando fora mesmo depois de se casar, e o divórcio, e as posições delas são realmente muito conservadoras com relação a todas essas questões. E sempre partem, né, do seguinte suposto: a mulher pode trabalhar, a mulher pode ganhar o seu dinheiro, desde que ela não se esqueça de que o principal dever dela é com relação ao lar, com relação à família, com relação aos filhos. Então, acho que e elas reivindicam isso, tá? Isso é uma reivindicação delas. Elas são mães, elas são antes de tudo mães, esposas, nasceram para isso e militam inclusive em função disso, só por isso, só porque essas instituições estão em perigo, segundo elas, é que elas aceitam militar. Então acho que é um pouco nesse sentido que elas atuam e que elas concebem os papéis de gênero, seus papéis naquela sociedade. Eu acho que a Janaína já respondeu de maneira muito competente a primeira parte da questão, mais difícil, sobre o Reich e psicologia das massas e psicanálise. Eu acho que agora eu posso me deter um pouco a segunda parte em relação às conquistas do feminismo, né? Eu penso também como a Janaína. Eu não diria que a concepção reacionária sobre o papel do gênero feminino foi unicamente uma reação às conquistas do feminismo contemporâneo. Eu acredito que esse papel doméstico e domesticado associado à mulher, ele foi construído ao longo de muitos séculos, né? Esse processo que produziu a reclusão da mulher ao espaço da casa, do lar, dedicada à vida doméstica, foi uma construção de longa ou longuíssima duração. E agora, pensando um pouco no meu objeto de pesquisa, esse discurso conservador em relação ao papel da mulher, ele sem dúvidas está relacionado ao discurso produzido pela censura, né?
já que a própria existência da censura foi pautada historicamente por um discurso de defesa da moral e dos bons costumes. Agora, sem dúvidas, existe uma concepção reacionária quando a gente pensa, por exemplo, no contexto das décadas de 60 e 70. Foram décadas que marcaram, em escala mundial, transformações relacionadas à emancipação feminina, ao uso da pílula anticoncepcional, ao divórcio, enfim. Essas mudanças certamente provocaram uma reação na censura. E, então, nesse sentido, a concepção reacionária sobre o papel de gênero feminino é sim uma resposta às conquistas do feminismo. No contexto de revolução de costumes dos anos 60, eu acho que há, por um lado, uma reestruturação de um discurso produzido pela repressão de repulsa à emancipação feminina e, por outro lado, ao mesmo tempo, há uma reelaboração de um enaltecimento da figura da mulher calma, da mãe pura, virginal. Eu não sei se vocês sabem qual foi o autor mais proibido durante a ditadura militar brasileira. Na verdade, foi a Cassandra Rios, foi uma autora, e eu acredito que é muito sintomático que os livros escritos por uma mulher tenham sido os mais censurados. Para quem não conhece, a Cassandra Rios foi uma autora que conseguiu vender mais de 1 milhão de exemplares na década de 70, mais do que Jorge Amado. Dos 50 livros que ela publicou, 36 foram proibidos, que é um número bastante expressivo. E a Cassandra, ela era lésbica, né, assumida, e escrevia romances com temáticas voltadas ao universo homossexual feminino. Então, mas para além do conteúdo erótico dos livros, considerados, sem dúvidas, ofensivos à moral e aos bons costumes, a Cassandra Rios incomodou os militares pela sua própria sexualidade, por ser considerada uma sexualidade desviante, subversiva, capaz de promover uma revolução sexual e política no país. Então, assim, sua arte incomodava, mas ela, enquanto sujeito, enquanto mulher, que não obedecia a essa concepção conservadora dos papéis de gênero, também incomodava. Então, a condenação à homossexualidade era uma reação, girava em torno dessa necessidade de preservação de um nós heteronormativo ameaçado. Esse caso da proibição de livros, ele nos remete a um lugar comum quando a gente fala de censura. É muito comum associar a censura a uma prática executada somente pelo governo. Só que é importante a gente perceber também a dimensão de um autoritarismo socialmente existente. Quer dizer, além de um ato estatal, a censura é também um fenômeno compartilhado socialmente. A gente pode perceber essa dimensão através das cartas que foram enviadas para a censura durante a ditadura militar. Muitas cartas foram escritas por mulheres, por associações de mulheres de direita, que enviaram abaixo-assinados pedindo proibição de determinada peça de teatro, de determinada canção ou de determinado filme. Eu lembro que uma das cartas enviadas por uma mulher ao serviço de censura era de uma mulher que fazia queixas do cinegrafista do programa do Chacrinha, o Cassino do Chacrinha, que o cinegrafista filmava closes de partes do corpo das dançarinas do programa. Então a gente pode pensar que esse tipo de denúncia legitimava a própria existência da censura. É interessante pensar que o imaginário da mulher como componente fundamental da família, da pátria, esses valores eles eram compartilhados não somente pelos agentes da repressão, mas também por uma parcela significativa da sociedade. E daí eu acho que a gente sempre lembrar, como a Luísa falou, que um regime autoritário ele não se sustenta somente através da violência física, ele precisa de outras estratégias para se manter no poder.
Só para finalizar, eu acho que é importante lembrar que a dinâmica da censura é muito complexa, porque gera uma problemática que tem relação não apenas com a imposição desses valores e comportamentos conservadores sobre as mulheres, mas também em como esses valores e comportamentos são apreendidos e difundidos pelo próprio gênero feminino. Bom, ouvindo vocês, é inevitável estabelecer um paralelo com o que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? A gente está vivendo uma virada conservadora que foi deflagrada a partir de 2013 e muito agravada, especialmente ali nas movimentações em torno do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Muitos analistas apontam a formação no Brasil e no mundo de uma nova direita, organizada em movimentos sociais novos, partidos políticos e muito articulada nos ambientes virtuais. A presença marcante de mulheres tem sido uma tônica nesses movimentos, né? Articuladas ali em torno do golpe de 2016, muitas dessas mulheres se tornaram vereadoras, deputadas, senadoras e até mesmo ministras do governo Jair Bolsonaro. As mulheres conservadoras que se viam como mães, esposas de donas de casa, que vocês analisaram tão bem, na conjuntura de 64, hoje incorporaram novos papéis, né? Embora mantenham em muitos aspectos as mesmas ideias e práticas de antes. Então, eu quero perguntar para vocês como que vocês veem a atuação dessas mulheres hoje, né? E que semelhanças e diferenças a gente pode apontar entre o período que vocês estudaram e o período atual. Então, eu acho essa pergunta quase inevitável e acho ela importante também. Acho que a gente precisa refletir sobre... É inevitável que a gente queira refletir sobre o nosso presente, e eu falava há poucos dias, né, esse tema das direitas, das mulheres de direita, eu acho que ele tem se reatualizado com uma força imensa e claro, não é importante falar dele só porque ele ganhou essa importância, né, nos dias de hoje, mas eu acho que isso também faz dele um tema importante de ser tratado. De todo modo, eu queria dizer que eu acho as conjunturas de 64 e a nossa muito diferentes. Acho que elas mais se diferem do que se aproximam. Eu acho que qualquer autoritarismo, qualquer regime autoritário que venha a partir de agora, ele vai ser muito diferente daquela experiência, não só porque as experiências não se repetem, mas, enfim, o mundo mudou muito, as direitas mudaram muito, mas, dito isso, eu acho que tem uma cultura, um caldo de cultural, né, uma cultura política, se a gente quiser chamar também, que é forte e que mantém e que não sei se mantém, mas que se redefine, se reatualiza de alguma maneira. Eu me lembro bem de que logo depois do impeachment da Dilma, e que o Temer assumiu a presidência, essa questão ela aparecia muito ali com relação à primeira-dama, e se falava muito, né, teve aquele episódio do jornalista se referir a ela como uma mulher bela, recatada e do lar. Isso era um modelo realmente muito prezado pelas senhoras que eu estudei ali no início dos anos 60. Essa ideia da mulher recatada, da mulher que é do lar, da mulher que não é pública, né? A política não é o seu lugar, a política não é o seu espaço, mas agora, claro que essa também não é uma formulação ali da ditadura, ali do início dos anos 60, essa é uma formulação que acompanha esse modelo de família patriarcal, de família burguesa, que é, enfim, muito, muito anterior e com o qual a gente
tem que lidar. Acho que em alguns meios religiosos essa retórica da mulher recatada, da mulher do lar, pode soar parecido com aquela retórica religiosa dos anos 60, embora aqui a gente também tenha que chamar a atenção para o protagonismo que o catolicismo conservador tinha nos anos 60 e agora não é mais assim. Acho que esse protagonismo fica muito mais entre os grupos evangélicos, neopentecostais, e acho que a Luísa mencionou uma questão que é fundamental e que demarca muito uma diferença entre essas mulheres conservadoras de 50, 60 anos atrás e as de hoje, no seguinte sentido: a ocupação de cargos públicos, a ocupação de cargos políticos, disputar uma eleição era completamente impensável para essas mulheres. Ao contrário, elas buscavam se definir como apolíticas, embora elas tivessem todo o perfil de eleitores da UDN, por exemplo, mas elas se definiam como apolíticas. Elas consideravam, mais uma vez, que política era coisa de homem. O espaço delas não era o espaço da política, é o espaço de casa. Elas só estavam na rua enquanto houvesse ameaça comunista, para defender o lar, para defender que as mulheres não precisassem mais ir às ruas. Então, nesse sentido, acho que tem uma diferença bastante significativa, porque essas mulheres conservadoras de hoje, elas conquistaram o espaço da política e se dispõem a fazer uma política conservadora, enfim, que tem uma visão muito reacionária sobre o papel da mulher, sobre os papéis de gênero, mas não era o caso dessas mulheres. Acho que talvez o caso das mulheres que a Ana Marília estuda seja um pouco diferente, porque afinal são mulheres que trabalhavam, né, para o Estado, para os órgãos de informação do Estado, mas esses grupos que eu estudei, que foram particularmente ativos na primeira metade dos anos 60, esses realmente não viam a política como espaço feminino, como espaço de atuação feminino. Isso era um desvio. Eu concordo com a Janaína quando ela diz que um dos aspectos importantes entre a conjuntura de 64 e a atual é essa questão do espaço político que as mulheres conquistaram. Antes, as mulheres de direita participavam da cena política, mas isso é diferente de estar inserido na classe política. Hoje em dia, as mulheres de direita alcançaram cargos de destaque e, de certa maneira, ocuparam esses espaços devido às conquistas do movimento feminista, mas usam também esses lugares de poder para reproduzir e difundir um discurso que pertence à esfera do privado. Quer dizer, elas falam a partir de um compromisso feminista que parte da supremacia do privado sobre o público. Então nós temos uma personagem de alta performance, como é, por exemplo, a responsável atual pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que se vale de um discurso feminista não progressista, não crítico, para legitimar o seu lugar e, ao mesmo tempo, usa esse lugar para promover um discurso ultraconservador, baseado na família, na religião, na nação, um discurso que afirma que o lugar da mulher é em casa, que o seu dever é com a família, ou seja, que o seu papel é relegado ao âmbito do privado. E esse discurso tem a mesma natureza do discurso de décadas atrás. É o mesmo discurso proferido nas marchas da família. E atualmente, ao conquistar esses espaços de poder, as mulheres de direita conseguem fazer valer uma agenda política. Talvez seja verdade que a mulher fez um papel de bastidor, de grupo de pressão nos anos 60, 70, mas agora a diferença é que ela encampa esse discurso, é a face mais visível do poder dessa mulher conservadora de pautar uma coisa tão séria quanto uma política pública.
Então, não é que essa influência não existisse antes, que essas mulheres não tivessem expressão na arena pública, mas que agora essa presença é pautada publicamente. Outro personagem que a gente poderia mencionar é a Sarah Winter. A Sarah Winter certamente é uma personagem controversa. Provavelmente ela não representa a maioria das mulheres de direita, mas o que eu acho interessante é a gente perceber a emergência de uma personagem que adota uma aparência revolucionária, uma estética da guerrilha, da militante que pretende esmagar o feminismo através das armas, e que agora conseguiu convocar centenas de pessoas, muitas delas mulheres evangélicas, contra o aborto no caso de uma gravidez de uma criança de 10 anos decorrente de um estupro. Então isso demonstra a força criminosa, no caso, da capacidade de mobilização dessa personagem. E a Sarah Winter talvez seja uma estética nova, geracional desse bojo da direita. E não é só a blogueira guerrilheira. Há muitas mulheres de direita que se empoderam desse lugar de mulher e conquistam espaços na mídia, na academia, no Brasil paralelo, enfim. Então eu acho interessante pensar esse contraste de imagens. Porque no contexto da década de 50, de 60, a representação por excelência da mulher de direita era a mulher-mãe, uma senhora respeitável. Essa era a guardiã dos valores da família. Era impensável que uma mulher guerrilheira, digamos assim, simbolizasse a mulher de direita. E só para finalizar, para falar um pouco do contexto argentino, que eu acho interessante, pensar essa relação entre a conjuntura da ditadura e a atualidade é muito diferente do Brasil. Na Argentina, as madres e as abuelas da Praça de Mayo se tornaram, desde 77, uma das forças de oposição mais dinâmicas e durante décadas foram protagonistas no cenário político e são responsáveis até hoje por influenciar as agendas públicas. Esse fenômeno é muito particular, eu acho que é uma experiência política sem precedentes na Argentina e talvez seja única na América Latina e talvez no mundo. Então, a mulher-mãe na Argentina foi um símbolo da resistência. A potencialidade da maternidade foi o atributo para o exercício da política. Quer dizer, ser mãe de um desaparecido transformou sua identidade e configurou uma prática política de resistência, uma maternidade desobediente da cultura patriarcal e repressiva do Estado. Então, na Argentina, há uma ressignificação da condição de mãe, que se torna uma bandeira de luta para ocupar o espaço público. Enquanto que, no Brasil, a figura da mulher-mãe, na ditadura militar brasileira, representa o conservadorismo, defende o regime, enaltece o princípio moral da família e do âmbito privado. Então, é interessante a gente pensar que em ambos os países houve uma politização da maternidade, mas com significados opostos. Bom, a gente chega então ao fim da nossa entrevista com essa reflexão muito interessante, né, a respeito da diferença entre a conjuntura de 64 e a conjuntura atual, em que hoje se percebe uma presença política, né, nas estruturas formais da política dessas mulheres conservadoras, coisa que não acontecia em 64, e ao mesmo tempo essa percepção de que as pautas conservadoras a respeito do papel da mulher como mãe, especialmente, não necessariamente são as únicas formas de perceber o papel da mulher, inclusive como esposa e mãe, né? Quer dizer, é possível, dentro de uma visão de mundo progressista, de uma visão de mundo de esquerda, ou como a gente quiser chamar, também tratar desses papéis, né? E isso é muito interessante. Então, Ana Marília e Janaína, eu gostaria de pedir para vocês
indicarem algumas leituras, algum material que vocês achem interessante e, ao mesmo tempo, agradecer imensamente a presença de vocês aqui no nosso podcast. Bom, queria agradecer imensamente o convite do Humanas, mais uma vez, para participar dessa conversa. Dizer que foi um prazer enorme reencontrar a Ana Marília, conversar com ela. Acho esse tema de pesquisa atual dela interessantíssimo. E dizer que foi um prazer conhecer a Luísa, que eu não conhecia antes. E muito obrigada, Luísa, muito obrigada, Humanas, pelo convite. Eu tenho poucas indicações aqui de leitura, mas algumas leituras interessantes sobre mulheres de direitas, mulheres que atuaram ativamente para consolidar regimes autoritários de direita. O primeiro deles é o livro da Wendy Lauer, traduzido para o português, chamado As Mulheres do Nazismo. É um livro interessantíssimo sobre a atuação ativa, engajada das mulheres nas situações mais violentas do nazismo. E queria indicar também os trabalhos da Margaret Power sobre as mulheres de direita no Chile, e também tem alguns trabalhos interessantes que dão uma perspectiva mais ampla da América Latina. E infelizmente a gente ainda tem poucos trabalhos desse tipo, mas o campo vem crescendo e isso é uma coisa muito positiva. E, bom, é isso, eu me despeço de vocês e agradeço mais uma vez. Eu gostaria de agradecer muitíssimo o convite da Humanas. Foi um prazer conversar com a Luísa e a Janaína. A gente sabe que há um interesse acadêmico crescente pelas novas formas da direita, mas o estudo das mulheres de direita e o papel desempenhado por elas durante as ditaduras militares latino-americanas é um tema pouquíssimo visitado e que merece ser explorado. Sobre esse tema específico, no contexto da Argentina, eu não saberia nenhum livro para indicar, o tema é muito pouco explorado. Há os artigos e também dissertação e tese da Lilia Mariana Lorda, que é sobre a Liga de Madres e Padres de Família. Para o contexto brasileiro, eu recomendo fortemente o Direitas em Movimento, que é da Janaína Cordeiro, que continua sendo uma referência sobre o assunto. E, por fim, tem o livro também, tem a coletânea Pensar as Direitas na América Latina, que não é um livro sobre mulheres de direita, mas ele traz várias abordagens, assuntos variados, sobre intelectuais, imaginários culturais, partidos políticos de direita, em diversos países da América Latina e em distintos momentos históricos. Então, acho que é uma obra interessante para se pensar essas diversas abordagens possíveis sobre as direitas na América Latina.